Fala, galera! Bom, sim, o Chaves e Chapolin voltaram, a Usurpadora voltou, até Maria do Bairro voltou, inclusive os episódios Herbert e Richard estrearam. Bom, aqui estamos nós de volta, comentando tudo que tem acontecido, para alegria de alguns e tristeza de outros. Então, sente-se no sofá e vamos começar isso sem perca de tempo. Bom, vamos começar então com os nossos amigos de bancada. Vamos lá! Olá, eu sou o Davi Denis, o Fly. Saudade do Achemana. Aliás, o podcast tinha acabado junto com a exibição no SBT, na exibição no Mundo, né? Eu acho que não teve nenhuma edição depois, mas se teve, eu tô perdido. Mas que bom voltar, que bom que Chaves voltou, Chapolin voltou, a série horrorosa do Chespirito está passando, e eu estou aqui para comentar com vocês, e só frisando, eu odeio o Gasparzinho, só briguei pelos direitos de poder pôr no Fórum Chaves. Que episódio de Gasparzinho estava passando no SBT? Estou de volta. Olá, galera. Eu sou o Igor Borges e fazia muito tempo que eu não misturava com a gentalha. E uma coisa, Fly, porcaria é a vovozinha. Eu amo a série do Chespirito. Olá, pessoal. Eu sou o Luiz Paulo, mais conhecido como Luiz Pancada. Prazer estar aqui de volta e vamos que vamos. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, salve simpatia. Bem, e eu, Cleberson Pereira, responsável pelas coisas irem ou saírem do ar no SBT, né? Segundo alguns. Bom, vamos começar então falando sobre, já que eu citei SBT, sobre como andam Chaves e Chapolin na grade do SBT, né? Bom, como a gente sabe, um breve resumo, as séries voltaram, né, a ser distribuídas em setembro. O SBT, em outubro, fez um feriado, adquiriu os direitos para a TV aberta, fez um feriadão SBT em outubro, com Acapulco, História de Bruxas, Abominável Homem das Neves. Depois disso, fez mais um feriado no dia de finados, feriadão. Acrescentou 10 episódios no Mais SBT fixo. E em dezembro, as séries voltaram de vez, ficando ao ar Chaves 8h45, Chapolin às 10 da noite. E ficaram assim até o último dia 5 de julho, quando elas pegaram e deixaram o horário noturno, com Chaves ficando só à tarde, né? Aí, desde esse dia, Chaves foi para as 9h40, após as filhas do Renan da senhora Garcia, e o Chapolin aparece, né, uma vez a cada 13 dias, né? E além disso, tivemos na sexta uma surpresa, né, os episódios Herbert e Richards, que estrearam finalmente, depois de muita luta, né, enfim, esses episódios entraram no ar com 2 episódios que a gente nem sabiam, né? Até então, o pessoal do fórum, tudo que tinham sido dublados, que foram os episódios Confusão de Cartas e O Calo. Então, para começar comentando sobre os episódios CH, começo com o Luiz, que quer comentar, fazer um breve resumo sobre as exibições, sobre o que ele está achando e sobre o que ele espera, né? Do SBT, que tem, até onde a gente saiba, lutado em recuperar episódios, mexer onde não deve, né? Entre outras coisinhas mais que dizem que estão tentando melhorar. Os caras tiveram 40 anos para melhorar, estão tentando agora, né? Vamos ver. Bom, antes tarde do que nunca, né? Como eu digo, né? Enfim, o SBT tá passando Chaves e Chapolin há quase um ano já, né? Desde que voltou. Já passou muita coisa que ninguém esperava que fosse passar, como os toureiros lá do Chaves, o assistente de diretor do Dr. Chapatin, que o Multishow tinha passado redublado, né? Passou várias coisas que o Multishow tinha estreado antes do SBT, né? E a última novidade foi os episódios da Herbert, que finalmente estrearam. E vamos ver quantos são, né? Porque ninguém sabe direito quantos episódios são. Então vamos aguardar, né? Vamos aproveitar. Já teve a surpresa do Marcelo Torreão ter dublado um episódio. Todo mundo pensou que tinha sido só o Gustavo, inclusive ele. Até ele tomou um susto. Então a gente não sabe ao certo quantos episódios são, porque a lista que o Gustavo citou, obviamente, foi só os que ele dublou. Porque na época ele não traduzia os episódios. Então, vamos aguardar quantos episódios ainda vai ter. Bom, o Igor, não sei se o Igor quer comentar, porque a gente tinha, né, a gente tem uma lista aqui mais ou menos sobre os quadros que a gente imagina, né? Fora os que o Gustavo não dublou. E até onde a gente sabe, o SBT montou programas com esses quadros, né? Até onde a gente sabe,
até agora, o único episódio que a gente não tem a confirmação que o SBT dublou ou não, aliás, a Herbert Richards dublou ou não, que foi o da aula de inglês, até porque, além dele não constar nas listas que a gente tem com o Herbert Richards, o Renan Garcia, quando foi no The Noite semana retrasada, o Danilo mostrou um trecho dele com dublagem gota, né? Igor, vamos lá, sua vez. Esse episódio tem sim dublagem da Herbert Richards. Por informações internas que a gente recebeu, que a gente apurou que a Herbert Richards dublou tudo de Chaves a partir do episódio Os Ratos. O único sketch que não foi dublado foi um sketch exibido originalmente no início de 88 e reprisado na primeira semana de 90, que é uma aula de economia. Eu imagino que esse episódio não tenha sido dublado porque a Gota Mágica não dublou ele. Inclusive, se eu não me engano, esse episódio da aula de inglês tá junto com aquela versão de 1991 do Jaiminho Sapateiro. Porque, segundo que a gente apurou também, o SBT montou programas, aproximadamente 22 programas, juntando os episódios de 40 minutos e os sketches de 10 para formar programas completos de 40 ou 50 minutos. Bom, vamos lá. Seriam, então, uns 22 programas de 40 a 50 minutos. Seriam 52 ou 53 quadros de Chaves. Então, são muitos episódios, né? E nessa lista, a gente tem programas, né, compilações do programa Chespirito de 88 a 92, que inclui alguns sketches originalmente exibidos em 87 e reprisados em 88. Então, sem dúvida, um excelente material que a gente esperava muito. Por que a gente tem algumas dúvidas sobre esse material? Primeiro, dizem que foi dublado, a princípio, os quadros que já tinham sido dublados pela Gota Mágica. Então, hoje de 90 a 92. Os dubladores dublaram esses episódios em cima do áudio em português da Gota Mágica. Então, fizeram uma nova dublagem sobre o áudio original. Depois, seriam os episódios com áudio em espanhol, os de 88 e 89. Por que essa confusão é uma enorme zona, vamos dizer assim? Pode ter sido dublado fora da ordem, pode ter tido redublagens e pode ter tido também tempos diferentes para dubladores de São Paulo e dubladores do Rio. Por que eu digo isso? A lista que a gente tinha até então eram episódios dublados pelo Gustavo Berriel, onde ele dublou o Nhonho e o Seu Barriga. E esses episódios ele tinha soltado a lista. Incluía alguns episódios de 89, acho que um de 88, a maioria 90 e 92. Só que agora apareceram episódios com Marcelo Torreão. E esses episódios são de 88. Teoricamente, episódios dublados sobre o espanhol que teriam sido dublados depois. A dúvida é, por algum motivo redublaram o Seu Barriga do Gustavo com o Torreão? Ou foi dublado fora da ordem e no Rio o Torreão dublou primeiro e depois foi substituído pelo Gustavo? E só os dubladores de São Paulo dublaram primeiro os de 90 a 92 da Gota Mágica e depois os de 88 a 89 com o áudio original. Vocês entenderam como é confuso? Porque o Torreão ter entrado nessa conta confundiu tudo. Ou o Gustavo começou dublando, Seu Barriga pararam e falaram, não, vamos chamar o Torreão, ele faz tudo. Ou no Rio foi diferente, dublaram talvez em ordem cronológica, e o Torreão começou dublando os de 88 e depois entrou o Gustavo. Porque para entender tudo isso, rapidamente, isso foi dublado entre o fim da primeira temporada do desenho animado e o começo da segunda. E aí o que a gente tem? Helena Samara muito doente, e ela veio a falecer no final de 2007. E também uma economia da Herbert Richards, que estava passando por uma crise financeira e abriu mão dos dubladores de São Paulo. Optou por não chamar dubladores de São Paulo de personagens pequenos, como Patti, Glória, Godines, e trocar por dubladores cariocas para economizar. Economizar hora de estúdio em São Paulo, que era alugada a Alamo, economizar também profissional que vinha do Rio para São Paulo para dirigir, enfim. O caso do Torreão é diferente, porque não teve pedido para trocar ele, não tinha motivo para economizar, porque o Torreão é do Rio, mora no Rio, assim como o Gustavo Berriel,
O que ocorre? A Herbert Richards, com a dificuldade financeira, começou a atrasar o pagamento. Na época, eu escrevia para o Ohio. Eu fui o primeiro a publicar no Ohio essa dublagem da Herbert Richards. E eu soube por um técnico de som da época da Alamo. Fui confirmar com dubladores de São Paulo e, a princípio, nenhum me confirmou. Eu tinha um certo medo, podia falar, não podia. O Torreão foi o primeiro que falou para mim. Só que ele não falou diretamente que estava dublando o live action. Ele falou para mim, eu saí do desenho porque Herbert Richards não me pagava há 3 meses. Com os atrasos de pagamento, eu falei, eu não dublo mais para Herbert. Então o Torreão optou por parar de dublar para Herbert Richards, optou por parar de dublar o Seu Barriga. Ele não foi tirado. Então isso é uma confusão enorme sobre quantos episódios foram dublados, em que ordem, se primeiro foi o Rio, depois São Paulo. O que a gente sabe é, tem que esperar o SBT exibir para saber se vai aparecer a voz do Gustavo. E qual foi a ordem da dublagem vai ser sempre uma dúvida, porque a Herbert estava em crise, ela atrasou inclusive pagamentos para Alamo. Então, como ficou essa dublagem, a gente vai saber só após exibir tudo. Vou deixar os outros falarem, que eu já falei muito, mas depois volta para mim, Cleberson. Quero dar uma opinião sobre essa dublagem, sobre os dubladores em si, agora que a gente já falou dos bastidores. Flaizito, tenho 2 observações a fazer. Uma delas, então, é que você foi a primeira pessoa a dar o furo sobre essa dublagem, na época que você escrevia para o Ohio, que era o seu site. Cara, foi antes da Helena Samara morrer que essa dublagem começou? E existe a possibilidade dela ter dublado alguma coisa? Nos últimos episódios do desenho animado, a Helena Samara já estava com muita dificuldade. Me relataram que ela levou uma tarde inteira para dublar um desenho animado de 20 minutos. E todo mundo fala que desenho animado é muito mais fácil de dublar, pela sincronia de boca e tudo mais. A Helena faleceu no fim de 2007. Essa dublagem, pelo que eu falei com alguns dubladores, ela começou no meio de 2007 e se arrastou, até pelos problemas da Herbert Richards, financeiro, acordo com a Alamo. Os dubladores de São Paulo, acredito que dublaram depois dos do Rio. Que tem dublador de São Paulo que me relatou que era já no meio de 2008 que estava terminando. A Helena morreu, salvo engano, no fim de 2007, mas ela já tinha parado de dublar porque ela estava com vários problemas de saúde. Então eu não acredito que apareça a Helena nessa dublagem, não. Assim como todos os de São Paulo que foram cortados para economizar, incluindo Alexandre Marconato no Godinez, eu acho que não aparecem, não. Deve ser o Duda Espinosa apenas, até porque numa entrevista do Duda Espinosa, para este podcast, ele falou que dublou uma boa quantidade de episódios live action do Godinez. E algumas pessoas, inclusive no Fórum Chaves, tinham perguntado, até de maneira retórica, nossa, quem é que teve a ideia de tirar o Torreão do papel, mas ele não foi tirado, ele saiu por conta própria, como você apontou. Bom, aliás, o Fly citou sobre a entrevista, né, que foi dada a esse podcast aí do Duda. Bom, em breve, esperamos que esses episódios estejam disponíveis novamente, né? Estamos fazendo um trabalho interno para recuperar, porque esse podcast tem mais episódios perdidos que o Chaves, né? A cada briga minha com o Fly, some uns 10 episódios. Apesar que dessa vez não foi briga minha do Fly, foi simplesmente troca de canal, que não deu tempo de salvar, enfim. Logo, logo vão estar disponíveis de novo. E faltou o Bruno, né, dando a opinião dele sobre as exibições do SBT, as surpresas, o que esperar, o que não esperar, enfim. O SBT tá fazendo umas coisas muito inéditas, né? Nunca antes vistas na história do SBT, que é voltar a passar episódios Perdido Mundial, voltar a passar Chapolin horário nobre, Chaves e Chapolin horário nobre, e agora esses episódios com a dublagem Herbert Richards. Tomara que continuem fazendo isso, né? Embora eu ache essas exibições do SBT muito, muito bagunçadas, porque cada dia passa um horário diferente, todo dia muda a grade de programação, e parece que o SBT. Assim, o SBT era assim, né? Alguns anos atrás, principalmente no início dos anos 2000, que o Silvio Santos vivia mudando a grade de programação. Deu uma parada nisso, ficou um bom tempo sem ficar fazendo essas mudanças diárias. E agora que o Silvio se foi, parece que voltaram a fazer, né? Mas assim, desde que passem tudo que tem que passar, e que de preferência não fiquem fazendo, assim, é minha opinião, né? Não fiquem fazendo alterações
no áudio da dublagem, muito embora eu sei que tem a questão dos direitos de licenciamento das músicas, né? Mas, se possível, que eles passem sem inteligência artificial e sem alterar o áudio da dublagem. Agora, uma coisa que o SBT não faz com Chaves e Chapolin e Chespirito é disponibilizar, né, assim, oficialmente, o áudio original também, né? E a gente sabe que o SBT tem esse áudio original nas cópias todas que eles têm, e agora que eles estão fazendo esse ajuntamento, restauração, edição de cenas de episódio de partes que não estavam dubladas, substituição de BGMs, eles poderiam aproveitar para incluir o áudio original como a terceira faixa, né? Já que tem a faixa principal, que é a dublagem, a segunda faixa, que geralmente é a audiodescrição, podia ser a terceira faixa, o áudio original em espanhol. Mas, Bruno, aí eu vou te cortar 2 minutinhos, rapidinho. Eu acho assim, eu concordo com você sobre a questão do áudio. Só que temos que levar em conta uma coisa, que a essa altura do campeonato não seria muita vantagem o SBT passar o áudio original, ao menos em Chaves, porque eles estão passando a maioria dos episódios com o lote de 2016, que a gente chama de lote tipo, onde a própria Televisa já alterou as trilhas originais. Não, Kleberson, mas aí indiferente, porque o que está em jogo é você escutar um episódio com um outro idioma e ouvindo as vozes dos atores. O público casual não está se importando para a trilha. Mas assim, as novelas mexicanas passam com áudio espanhol, né? Aí Chaves e Chapolin ficou esquecido essa parte, né? Mas assim, não que isso seja algo que a gente precise muito, só nos perdidos mundiais que seria legal, né? Ter o áudio original. Mas não é uma coisa que a gente precisa tanto assim, mas já que estão fazendo todo esse trabalho de remanejamento, de complemento, de restauração, coloca a trilha original, porque o original sempre vai ser o original, né? Sempre teria que ser o principal, né? A gente assiste dublado porque nós estamos num país que fala outro idioma e sempre tudo é dublado para passar na televisão. Mas o áudio original poderia constar também. Mas assim, o importante é que eles passem, principalmente agora os da Herbert os episódios dublados pela Herbert Richards, para a gente conhecer e para a gente ter todo o trabalho, pelo menos de Chaves, né? Ou parte dele, de 87 a 92, dublado em português. Kleber, são só duas dúvidas que eu acho que você sabe esclarecer. Ele falou do Mais SBT. Esses episódios de Chaves do programa Chespirito não entraram, né, nos episódios semanais do Mais SBT? Não, episódios não entraram no Mais SBT. Eu até marquei o Jefferson, né? Vale a pena, aliás, a gente citar, né? Que esses episódios do programa X-Espírito só estão voltando graças ao Jefferson Cândido, que é diretor da plataforma Mais SBT, programa Silvio Santos, o Pica-Pau Amarelo, e uma menção ao Jonatas Holanda, do X-Pirotadas, que encheu o saco do Jefferson até esses episódios irem ao ar. Eu já avisei o Jefferson no Twitter que não entraram, no X, antigo Twitter, que não entraram, sobre o Mais SBT áudio original. Os 10 episódios fixos têm áudio dublado e original. Exibição da TV não tem áudio original, nem áudio descrição, nem nada. É só a faixa dublada. Novela mexicana, que o Bruno citou. Quando é novela que entra no catálogo, que não está no SBT, entra áudio dublado e áudio espanhol. Quando é uma novela que está no SBT, igual a Usurpadora, que acaba do SBT, entra no Mais SBT, a edição original, que não é a edição da TV, com cortes sem cortes, entra sem o áudio original também, ela entra só com o áudio dublado, tá? Então tem essas diferenças. E outra coisa que eu ia tirar uma dúvida, Kleberson, você falou de uma edição de áudio, acho que o Bruno também citou, o Luiz Pancada citou. Essa polêmica toda aconteceu hoje, é isso? Em um episódio do Chaves fizeram uma edição de áudio no Kiko? Explica isso, porque eu também não entendi, eu li por cima. Oi, E vocês posso citaram a falar edição sobre de isso? áudio. É o seguinte, o Fly citou sobre Acapulco, só rapidamente. Antigamente o SBT exibia uma edição de Acapulco, onde a Chiquinha, em vez de falar Acapulco, uma época eles quiseram padronizar a parte, a gente fala Guarujá. Então, para padronizar com a parte 1, onde é dublado como Acapulco, ela falava Chaves, como você chegou aqui no Guacapulco, né? Misturando as partes. Hoje fizeram isso com um episódio do Grito de Independência, por uma mulher formosa, Grito de Independência, e Este Varal é Meu. Tem uma fala, um anel que o Nelson Machado perdeu do Kiko, quando
a dona Florinda pergunta o que aconteceu após ele levar uma vassourada lá do Chaves. E aí eles pegaram um áudio de um episódio da casinha do Kiko, como esse áudio era mudo, do Nelson falando que tinham acertado ele com a vassoura e inseriram no episódio. Vamos lá, Luiz. Exatamente isso. Eles pegaram, inseriram e consertaram um buraco que tinha no episódio, né? Sobre isso, inclusive, a gente vai chegar, eu acho, na Amazon, mas quando inventam, falam de não tem, me irrita. E quando também querem consertar a dublagem, também me irrita. Mas para não fugir do assunto, vamos deixar a dublagem da Amazon para depois, vamos falar da dublagem da Herbert Richards. Vou ser bem direto. Gosto do Chaves com dubladores que têm DRT, e o Tatá é um dublador experiente com DRT, e fez o melhor trabalho da vida dele, bem melhor que no Estúdio Gabi. Achei que o Tatá está muito bem nesses episódios. Quem assiste de forma aleatória no SBT não vai estranhar. Acho que é capaz de acharem até melhor que o Daniel, o público eventual aleatório que for assistir. Beatriz também fazendo a bruxa. Eu acho que a dona Beatriz está maravilhosa. Melhor trabalho dela como bruxa. Quem mais que eu tenho que comentar? Os de sempre, né? Que bom ouvir Osmiro novamente. E ele com a voz limpa, mais jovem, não aquele Osmiro envelhecido da Rio Sound de 2012 a 2014. Marta, sempre espetacular. Cecília, acho que é um dos melhores trabalhos dela pós-Maga. Ela ouviu o público na época que no Estúdio Gabi estava muito gritada e fez uma chiquinha mais contida, mas ainda uma chiquinha moleca, uma chiquinha travessa. Temos que falar também do Torreão. Que espetáculo, uma pena ele ter saído da dublagem pelos problemas financeiros da Herbert. Acho o Marcelo Torreão um grande ator. Quem assistiu a série Pose, que ele faz uma dublagem de um cara gay, afeminado, que apresenta as festas, né, das trans e das drags. Que maravilha. O Torreão é um dublador versátil. É um ator versátil, né? Não sei se vocês lembram dele em novelas da Globo, quando ele era o cara do Carrefour, do mercado, lá no BBB. Ele é um espetáculo, era o gordinho simpático do Carrefour do BBB. A série Pose ele faz ele participava também dos DVDs da Xuxa, né? Sim, era sempre ator nos DVDs da Xuxa. No Pose ele faz o Preitel, era o Billy Porter. É um dublador maravilhoso, versátil. Vê a interpretação que ele fez com seu Barriga, que maravilha. E por fim, seu Valdir Fiore. A cena do Jaiminho contracenando com a bruxa, maravilhosa. Os dois você percebe o entrosamento, dois veteranos do Rio. Uma pena o falecimento do seu Valdir, porque hoje eu acho que ele estaria arrasando no desenho. Uma pena que no desenho ele foi substituído pelo Glauco Marques, que é uma voz jovem, que tenta imitar um idoso. Acho terrível, terrível, um horror quando o dublador é jovem e finge que é idoso. O Glauco fez isso no desenho animado e o Berriel fez isso no Estúdio Gabi. Os dois péssimos no Jaiminho. O Jaiminho do Jorge Alex não era bom por um problema de direção da Gota Mágica, que faziam ele fazer uma voz que não era dele. Se ele fizesse o Jaiminho com a voz do delegado, por exemplo, ia ficar maravilhoso. O Jorge Alex é um bom dublador. O Fera de Wolverine e X-Men que ele dubla, ótimo. Se ele fizesse aquela voz no Jaiminho, ficaria bom. O problema foi direção. Mas o Valdir Fiore está maravilhoso no Jaiminho. E fechando, que espetáculo a direção do Carlos Seidel para os dubladores do Rio e do Herbert Richards Jr. para os dubladores de São Paulo. Dois excelentes diretores, para você ver como a direção faz uma enorme diferença. E digo mais, você percebe o cuidado dos dois estúdios em inserir em Chaves as risadas de fundo que não existiam no áudio original. Não sei vocês, mas para mim Chaves e Chapolin não são Chaves e Chapolin sem risadas de fundo. Bom, eu vou discordar do Igor. Como a gente falou, o Bruno, e eu concordo, a gente estava até debatendo hoje no grupo do A Semana isso, né, à tarde. Eu odeio quando interferem na obra. Eu acho assim, tá? O autor de X-Espírito não são os dubladores. O autor é o X-Espírito. Eu acho que se o X-Espírito acha que a obra deveria ir ao ar a partir de um certo tempo, sem risadas de fundo, eu acho que deveriam manter. Até porque eu acho que o público não é idiota de precisar que a dublagem indica onde você tenha que rir. Eu acho que você tem que rir quando você tem vontade. Então, a mim, particularmente, incomoda. É umas risadas que estavam, lógico, bem feitas, mas estavam meio altas, entrando atrasadas, enfim. Cleberson, existe um conceito
no humor, que é o tal do mod, que é quando uma pessoa faz uma piada e aí tem aquele tempo pós-piada, que é onde, em tese, entraria a risada do público. Chespirito, a partir de 1982, preferiu que o programa dele não tivesse mais risadas gravadas por entender isso como um desrespeito ao público, pela risada ser um indicativo sobre o momento em que a pessoa deve rir. Mas você não acha, por exemplo, que aquelas musiquinhas também não são indicativo, não cumprem a mesma Era função isso das que eu ia risadas de falar. fundo, só que são sem graça, sem sal, e não tem tanto a ver com Chaves quanto as risadas de fundo que nós crescemos assistindo, cara. Mas eu concordo com o Kleberson quando ele fala que as risadas entraram fora de hora. Eu elogio a iniciativa da Herbert, mas nos 2 episódios, ou melhor, nos 2 sketches, a mixagem deu uma atrapalhada. Às vezes eles colocavam risadas onde não necessariamente era uma piada, e quando tinha uma piada que precisava muito de uma risada, ela não chegava, ela não vinha, ou entrava atrasada. Eu acho assim, eu concordo, eu acho assim, que realmente, concordo que a música foi assim, mas eu acho que modificar a obra não é legal. Eu acho que se na obra o Espírito não queria risada, eu acho que não cabe a dublagem modificar. Fazer adaptações de idiomas, essas coisas assim, modificar eu acho que não. As risadas de fundo da Herbert são iguais às risadas de fundo do Maluco no Pedaço, que também era da Herbert. Então não é a risada padrão do Chaves, né? Da época clássica que passa, né? E um adendo sobre o Marcelo Torreão, ele também participou muito dos programas do Renato Aragão na época também. Então, encerrando o assunto, já falamos tudo que tínhamos para falar sobre SBT. Os horários, né? Falta a gente falar os horários. Chaves e Chapolin estão da seguinte forma no SBT. Chaves, se nada mudar da hora da gravação, estamos gravando às 5h48 do domingo, 20 de julho, até a hora que esse programa for postado, vai ao ar de segunda a sexta, às 13h15 da tarde, podendo ser esticado e entrar 13h35, dependendo do alô que você combate, ou nem mesmo ir ao ar. Mas na grade consta de segunda a sexta, às 13 horas, começa 1h15, 1h35, ou pode nem ir ao ar. E a partir dessa segunda estreia novo horário às 18 horas da tarde, logo após a Caverna Encantada e antes da grade local das afiliadas. E de segunda a sexta, às 21h50, após as filhas da senhora Garcia. Aliás, um adendo. A grade está constando como Chaves. Porém, né, embora eu já dei a sugestão lá no Twitter que deveriam mudar isso, é um Chaves que não é Chaves. Vou explicar. Por quê? Pode ir ao ar Chaves, como pode ir ao ar Chapolin, como pode ir ao ar essas sketches e Chaves do programa Espírito. Depende da vontade do humor do editor, depende do humor do Patati Patatá, lá do Rinaldo Faria, que é quem está coordenando o SBT, né? Então, a princípio é isso. 13 horas, 18 horas e 21h50, podendo alternar entre Chaves, Chapolin e Espírito, como, por exemplo, na quinta, que foi ao ar o Chapolin na Vila, na sexta foi ao ar os episódios do Chespirito, do Chaves no Chespirito, e segunda pode ir ao ar algum comum reprisado, como Acapulco, enfim. Então depende da boa vontade do editor, do Patati Patatá e de tudo isso, né? Na terça-feira, né, o SBT cancelou o Chaves às 13 horas e do nada socou ele às 17 horas, né? Do nada, a emissora pegou enquanto punha o Chaves lá às 17 horas, 17h45, recebíamos uma notícia, né? Chaves e Chapolin estavam sendo anunciados no Multishow. É o seguinte, isso mesmo que vocês ouviram. Chaves e Chapolin, a partir de segunda-feira, ou melhor, hoje, que é o dia que esse programa está indo ao ar, estreia no Globoplay e a partir de 4 de agosto, às 10h30 da manhã, no Multishow. No Globoplay, a princípio, vai entrar 88 episódios de cada série, totalizando 176 episódios, com opção de áudio dublado, original e espanhol com legenda. Em português, obviamente. Dublagem, até onde sabemos, da Som de Vera Cruz, a não ser que tenha alguma alteração, né? E é isso, vamos então comentar o que o Igor, por exemplo, achou da entrada de Chaves e Chapolin finalmente no Multishow, no Globoplay, ainda mais levando em conta da bomba que teremos que entra amanhã no Prime Video, né? Isso me surpreendeu positivamente. Essa notícia foi dada no final da tarde de terça, tomei um susto e naturalmente fiquei muito feliz. Porque, como eu fiz parte do Fórum Chaves, escrevo para o canal Vila do Chaves, do Renan Garcia,
Eu lido com esse seriado o tempo todo. Então, às vezes, no meu tempo livre, a última coisa que eu vou fazer é assistir Chaves. Mas eu confesso que a única exibição que me fazia parar de frente ao televisor para dar risada dos episódios era do Multishow. E para mim, é sem dúvida a melhor exibição de Chaves. Porque no mundo é a exibição que tem mais episódios. O SBT tem episódios que só o Brasil exibe, mas tem uma série de outros, como por exemplo a versão de 1974 do Ladrão da Vila, que seguem inéditos na emissora. O Multishow é engraçado, porque ele tem todos os episódios da Televisa e mais os exclusivos do SBT. Além do mais, exibe o máximo possível as dublagens originais dos seriados. E vou além, eles têm uma dublagem exclusiva. A gente viu recentemente que Chaves e Chapolin entraram no Amazon Prime Video da América Latina com áudio em português à disposição. E os episódios, digamos assim, exclusivos do Multishow estavam com uma dublagem feita pela Rio Sound entre 2024 e 2025. Porque é uma dublagem exclusiva do Grupo Globo, que, pelo que a gente soube, custou muito mais do que uma dublagem habitual custa, e muito provavelmente a nossa queridíssima Televisa não quis bancar. E hoje, dia que este podcast está saindo, Chaves estreia no Globoplay. Eu acho isso ótimo, porque quando as séries saíram do ar em 2020, o Globoplay estava se tornando essa potência que é hoje. Óbvio, já era grande por se tratar de Globo, mas a gente deve lembrar que foi na pandemia, foi em 2020, que as novelas, na maior parte, começaram a entrar no Globoplay, que o Globosat Play deixou de existir, virando canais Globo, incorporando os conteúdos do Viva, do GNT, no Multishow dentro do Globoplay. Então, num cenário em que Chaves voltasse ou continuasse no Multishow, com certeza o destino das séries no streaming da Globo era certo. Eu tô muito feliz que eu assino o Globoplay e certamente eu devo dar umas bisoiadas nos episódios de Chaves, sabendo que ali provavelmente vai estar o mesmo conteúdo que eu assisti no Multishow em 2018, 19 e 20. Como é bom, né, a gente ter uma emissora, uma dublagem que fez o possível para respeitar os dubladores, para respeitar os fãs, para respeitar a obra, né? Uma dublagem que licenciou BGMs, que não quis alterar a obra original, nem nada disso, né? Como Televisa vai fazer, como o SBT começou a fazer agora para economizar, enfim, acho muito bom ter Chaves e Chapolin no Grupo Globo, pelo respeito que eles tiveram com os fãs. Eles podem até errar daqui para frente. Não sabemos se vão adotar a mesma ordem de 2018, se vão adotar a ordem nova da Televisa, não sabemos a forma que vai chegar, porque estamos gravando, obviamente, antes de entrar. Porém, como é bom ter Globoplay, como é bom ter dubladores, diretores, enfim, mesmo por mais que tenha tido erros, como excesso de BGMs e tantas outras polêmicas, a Som de Vera Cruz ainda é a melhor dublagem CH pós-Amaga. Fly, você que entende tudo e mais um pouco de dublagem. Ah, e o principal, né? Temos na Som de Vera Cruz dubladores que são dubladores, né? Não dubladores ou pessoas que não têm DRT e que querem ser dubladores, né? Bom, vamos lá, vamos falar de coisa boa. Coisa boa 1, Globoplay. Assisto muita novela antiga lá. Coisa boa 2, Multishow. Agora estão com os programas de humor do Viva. Coisa boa 3, dublagem da Som de Vera Hurry. Apesar de ter problemas, como muitas BGMs fora de hora, muita mixagem de música alta, muita tradução problemática, tirando bordão, como o burro do Chapolin. Muitos problemas existem nessa dublagem. É uma dublagem que não é perfeita. É uma dublagem que tem falhas, mas sem dúvida alguma é uma dublagem 1 milhão de vezes melhor do que a dublagem Rio Sound que está no Amazon Prime Video. Ou seja, que delícia que voltou essa dublagem. Espero que volte, né, também. Vamos torcer. Ainda não vimos. O programa vai estrear na segunda. Provavelmente já estão os episódios na Globoplay. Aí você assiste e vê se a gente errou tudo no domingo, né? Quando gravamos. Vai que tem alguma cláusula de contrato da Televisa que obrigue a ser essa dublagem horrorosa nova. Esperamos que seja da Som de Vera Cruz. Não tenhamos nenhuma surpresa. Vale lembrar que quando o Multishow exibiu Chaves e Chapolin, por 1 mês, 30 dias, os episódios ficavam no Multishow Play
no aplicativo Globosat Play e também no Now, da Claro. Então, se já existisse o Globoplay com a potência que é, com o Multishow dentro dele, com os canais Globo dentro dele, como é hoje, acredito que também estaria no Globoplay na época por 30 dias. E agora, chegam 88 episódios de cada série e vai ser rotativo, depois vai entrar mais. Então vai ser uma maravilha. A única coisa ruim é que vai ser só de segunda a sexta, sem horário alternativo, até onde a gente sabe, né? Vai ser 10h30 da manhã uma, 11 horas outra, às vezes 10h45, 11h15. Mas vou acompanhar sem prestigiar Multishow, Globoplay, torcer para ser realmente a dublagem da Som de Veracruz. Quanto ao valor de dublagem, isso eu posso afirmar. A dublagem do Multishow custou 3 vezes mais de uma dublagem comum. E nem estou falando que eles licenciaram músicas, eles compraram direitos de usar músicas. Estou falando de cachê de dublador mesmo. Dublador maga teve contrato ganhando cachê de cinema. Então, foi cachê pago mais caro para convencer a dubladora a voltar. E está no contrato de determinados dubladores que é uma dublagem exclusiva do Grupo Globo. Então, somente as organizações Globo podem usar. Multishow, Globoplay, TV aberta, Globo, todos poderiam usar por esse contrato. Então, não seria fácil para a Televisa ter essa dublagem. Ela teria que comprar da Globo e tem que ver se a Globo quer vender. Que a Globo fez uma dublagem exclusiva de Supergirl que ficou anos perdida, só foi aparecer agora no HBO Max. Mas em todos os outros lugares era uma dublagem da primeira temporada de São Paulo. A redublagem da primeira temporada de Supergirl, que a Globo fez, ficou perdida, porque a Globo não fornecia. Então, a primeira pergunta, a Globo forneceria essa dublagem para a Televisa? Segunda pergunta, quanto a Globo cobraria? A Televisa estaria disposta a pagar? E depois que a Televisa acertasse com a Globo o valor que a Globo quisesse pagar por essa dublagem, ela ainda teria que ver a questão das músicas licenciadas e, pelo contrato, ela teria que negociar direitos conexos com os dubladores, especialmente os MAGA, que colocaram isso em contrato. Então, não valeria a pena para a Televisa, ia sair muito caro. Ela podia ter problema no contrato das músicas, contrato com a Globo, contrato com os dubladores. Então, além de ser muito caro, muita coisa podia dar problema. Ela compra com a Globo, e aí um dublador não quer assinar, ou não chega num acordo financeiro. E aí? Agora, para a Globo, tá tudo certo. Além de pagar valor a mais para os dubladores, eles pagaram direitos conexos de 70 anos. E depois de 70 anos vira domínio público, né? Então a Globo tem essa dublagem para sempre, sem problema nenhum com dubladores, está tudo pago o direito conexo, ela pode usar à vontade. Mas vai que a Televisa fala, não quero que você use essa dublagem, põe a minha. Então a gente vai ter certeza quando aparecer na Globoplay no Multishow. E lembrando que se esse podcast tiver no mínimo 100 visualizações e se o Fly e eu não brigarmos, numa próxima gravação a gente comenta. Como você já falou, o Grupo Globo é o grupo que dá a verdadeiro respeito que as obras de espírito merecem, né? Investiu pesado na grana para fazer uma dublagem, para começar com a organização deles, né? Porque eles não tinham só o intuito de adquirir a série e ter um retorno do público com essa aquisição. Eles se preocuparam em ouvir os fãs o tempo inteiro, desde o início da empreitada até após a primeira exibição dos episódios, primeiro ciclo, porque eles não só juntaram, não pagaram bem os dubladores, né, juntaram todo o elenco que tivesse vivo para fazer a dublagem, como eles também consertaram coisas, erros, falhas, vamos dizer assim, no texto, na adaptação do texto e na mixagem da dublagem, a pedido dos fãs. O som estava muito abafado, eles consertaram. Estavam colocando música demais, aí começaram a colocar um pouco menos. Tinha coisa dublada que tinha sido tirada, né, por uma questão de, sei lá, de justiça social, eles colocaram o texto original como é dito na obra original. E aí, cara, ter esse cuidado, fora exibir os episódios na ordem. Claro que teve o negócio de inverter sketch que eu achei uma maluquice, eu não sei até hoje por que eles insistiram nisso, de inverter os sketches, mas exibiram. Exibiu a abertura original, exibiram os créditos originais. Então
assim, exibiram os episódios na ordem cronológica. Não foi a ordem que eles receberam, não foi a ordem que eles dublaram, não foi a ordem da Televisa, foi a ordem que o negócio foi gravado. Então, assim, é muito capricho. Eles fizeram tudo que o SBT e Televisa nunca quis fazer, nunca quiseram fazer. E é uma coisa assim que para você ver que não é impossível você ter uma exibição, um tratamento minimamente decente das obras audiovisuais de Chespirito. E assim, eu acho que se a gente fizer, aqui já é um devaneio meu, mas acho que se a gente fizer assim uma pressão um pouco maior, assim, sei lá, uma petição, qualquer coisa desse tipo nas redes sociais mesmo, para o Grupo Globo, seja o Multishow, seja, sei lá, que outra subdivisão da Globo possa ser, para eles adquirirem pelo menos o Latichara e, assim, num mundo perfeito muito fantasioso, adquirir o restante de Chespirito. Mas o Latichara são poucos programas, eles poderiam comprar, poderiam dublar e deixar disponibilizar pra gente, seja na internet, seja passando no Multishow, enfim. Porque a gente sabe que o Grupo Globo tem como fazer isso. E eles realmente se interessam em investir nos programas de Chespirito. La Chicharra seria interessante porque são só 14 episódios e completa a trilogia dos anos 70, Chaves, Chapolin e La Chicharra. E outra coisa, será que dessa vez eles vão desistir de inverter os esquetes, passado tanto tempo? Espero que não, né? Mas sobre o Globoplay, eu acho que vai vir som de Veracruz. Espero estar certo, né? Porque a dublagem é infinitamente melhor. Nelson Machado para Fábio Bach é piada, né? Não tem nem como comparar um com o outro. O Vinícius também é muito melhor que o Flávio Bach. Não dublou o Chapolin por preciosismo de diretor de dublagem, que acha que ele é um imitador, mas escalou um cara que não tem a mínima condição de fazer o personagem. Zero, não tem condição nenhuma. É muito ruim. É realmente muito ruim. Para mim, é o pior dublador da história de CH. Não tem dublador pior que o Flávio Bach. Na minha opinião. Vocês podem falar que tem alguém pior, tem todo direito, mas para mim é o pior dublador da história. Ele consegue sozinho estragar qualquer episódio do Chapolin que tem ali. Qualquer episódio que você for assistir ali, que tem o Carlos Julia Grant, tá ruim. E o Sérgio Stern dublando o Kiko também ficou horrível. Pensei que pudesse ficar bom, mas ficou muito ruim também. Mais uma vez, por causa de diretor que passa por cima do fã, passa por cima da empresa que contrata, troca dublador porque não se dá bem com o outro que ele chama de imitador, estraga tudo, enfim. Mas, graças a Deus, o Multishow fechou o contrato e a gente vai ter a dublagem que, para mim, é original, e essa outra, para mim, é completamente relevante, além do que não chamaram nenhum dublador dos coadjuvantes. Por exemplo, Ladrão da Vila, que o Igor citou, que na dublagem do Som de Veracruz foi dublado pelo Eudes Carvalho, que dublou o Chapolin na década de 80 pela Maga. Aí eles me chamam o dublador locutor do Cacete Planeta para fazer na Rio Sound. Entre outras coisas, eu aposto que o Ricardo de Pascoal não fez não foi feito pelo Luiz Carlos de Moraes na Rio Sound. Vocês acham que foi? Eu duvido. Nem o Carlos Sainz eles respeitaram. Você acha que eles vão respeitar o Luiz Carlos de Moraes? Nem a Cecília eles respeitaram também. Enfim, passa a bola para o Clebson novamente. A gente deu uma pincelada já entrando, que a gente vai entrar no nosso próximo tema, que é um complemento desse do Globoplay, né? Por isso a gente já está citando Rio Saúde, enfim. Se por um lado estamos no céu com o Grupo Globo, no outro voltamos ao inferno. A gente tem o Purgatório com o SBT, o céu com a Globo e o inferno com a Televisão Prime Video, né? Vivemos as três fases, né? Bom, foi anunciado no mês passado, no final do mês, que Chaves e Chapolin voltariam ao Prime Video, né? Estreiam, aliás, estão no ar, assim como no Globoplay, hoje, dia 21, segunda-feira, né? Dia que esse programa está indo ao ar. Primeiro, o Chapolin, né? Não sabemos quantos episódios vão entrar lá fora, já tem 200 episódios, muitos ainda não entraram a faixa de áudio, então não temos uma confirmação de quantos realmente entraram ainda.
E no dia 28, ou seja, na próxima segunda, entra Chaves, né? A dublagem, conforme já citamos aqui, foi feita pela Rio Salt, né? Em Chaves e Chapolin. E no Chapolin, em um determinado momento, o estúdio mudou para Sinergia, por problemas com o diretor de dublagem, com o dublador. O Vinícius Souza teve problema com o dublador, com o diretor, com o Duio Bota, que é quem dirigia lá na Rio Salt, entre outras coisas, né? Porém, como não temos a certeza se a SBT está no meio, se tá como foi feita, em algum momento mandaram a Rio Saúde continuar dublando. Então, paralelamente à dublagem da Sinergia, a Rio Saúde continuou dublando. E os episódios que estão entrando no Prime Video, até agora por padronização, foram todas com Rio Saúde, tornando uma dublagem inédita já perdida, né? Ou seja, a Sinergia nem vai entrar provavelmente no Prime Video. Como que vale citar na Rio Saúde? Em Chaves, Vinícius Souza dubla o Kiko, Carlos Seidel dubla o Seu Madruga, porém Chapolin foram trocados, colocando Flávio Bach como dublador do Carlos Villagrán e Marco Moreira, que voltou a dublar o Ramon Valdez. Chiquinha mantiveram as duas dubladoras em Chaves e em Chapolin deixaram apenas a Sandra Mara fazendo as personagens da Maria Antonieta de las Neves. O que vale citar, essa dublagem começou a ser feita em setembro, outubro, antes das séries voltarem ao ar. Por que a dúvida que o SBT esteja no meio? Primeiro, por terem escolhido o Rio Saúde. Segundo, por mesmo com problemas após minha sinergia, o trabalho ser concluído na Rio Saúde. E porque em setembro, quando o Fly trouxe a exclusiva, que na época eu fui atrás de informação original do SBT, que negou redublagem, tudo a gente até combinou, não é o caso isso agora. E o Perline, Gabriel Perline, sei lá como é que fala, tinha trago em primeira mão, também que era pro SBT, então a gente está meio perdido. Se vai ser só Prime Video, se o SBT tem interesse de dublar, de exibir esses episódios, mas é isso. Tivemos problemas com o dublador, conforme já citei, e a dublagem está de qualquer jeito, né? Episódios que tem trilha sonora, com risadas, episódios que não tem. Aí eu já vou discordar, acho que todos deveriam ter, porque Chaves e Chapolin tem risada na década de 70. Trilha sonora é da Televisa, enfim, uma zona. Tem episódios de Chaves que o Carlos Seidel dubla o Seu Madruga e a sketch lá de Espírito do mesmo episódio, quem dubla o Moreira. O Vini dubla o Tico e o Flávio Bach dubla o Villagrán no sketch. Então, assim, só uma coisinha que eu quero deixar claro, porque eu já cometi muito erro na minha vida de criticar trabalho de dublador, chamar de lixo e tudo. Quando criticamos aqui um trabalho de dublagem igual o Luiz Pancada criticou o Flávio Bach, não estamos criticando a pessoa, vale a pena citar isso. Estamos criticando o trabalho feito que não ficou bom. Eu mesmo, lógico, seria incapaz aqui de criticar o Flávio Bach, sabendo dos problemas de saúde que ele anda passando, que ele está ficando meio cego, entre outros problemas. É claro, não deveria ser pago com CH, mas por uma questão de respeito até ao dublador que está doente e tudo, acho válido citar isso. E eu vou além. Eu acho que o maior erro não é nem do desempenho do Flávio, mas da escolha. Se eles tinham o Vini à disposição, para que chamar o Flávio? E poderia ter chamado qualquer outro dublador que combinasse mais com o Villagrán. Eu não sei se parece que a dublagem da série, atravessando um pouquinho aqui, mas a dublagem da série biográfica parece que foi feita na Argentina, não é isso? Ou não? Sim, vamos até falar dela daqui a pouco. O dublador do Marco Barragán, que corresponde ao Carlos Villagrán na série, incrivelmente, a voz dele, coincidentemente, eu não sei se foi proposital, é parecidíssima com a do Nelson Machado. E até nas inflexões do Kiko, quando o Barragán tá fazendo o Kiko, as risadas, o choro, é muito igual, muito parecido. E imagina se eles tivessem, ou se eles também não tinha como saber, né? Porque a série e os episódios no Prime estrearam praticamente quase no mesmo tempo, né? Então não tinha como saber que esse dublador é tão perfeito assim no fazendo a voz de um Carlos Villagrán, né? Que ele não está interpretando o Carlos e sim outro ator, mas parece muito com o Nelson Machado. Se houvesse essa conexão, né, seria legal ele fazer o Kiko, né, na dublagem nova.
Só para esclarecer para o Bruno, esse dublador, ele é de São Paulo, capital, e justamente por isso não seria chamado. A Rio Sound queria economizar. Nem dublador maga de São Paulo, capital, eles chamaram. E mesmo dubladores do Rio, eles não respeitaram. Um exemplo, vai. A Louca da Escadaria. A Larissa de Lara tinha feito um excelente trabalho na Ação de Veracruz como a Louca da Escadaria. E a Larissa dubla novelas na Rio Sound. Então, não entendo por que chamaram a Márcia Coutinho. A Márcia Coutinho, que aliás fez a Dona Florinda cantando já na Rio Sound, na Ação de Veracruz, não tinha sentido ela ser escalada na Louca da Escadaria, no meu ponto de vista. Assim como com todo o respeito do mundo, né? Trocaram a Laís Macedo na Menina Mentirosa, na Rocio. Laís Macedo fez um excelente trabalho, é uma enorme dubladora. Ela detonou na Som de Veracruz. E agora, com todo respeito, colocaram uma criança que é sobrinha da diretora de escalação da Rio Sound. E o grande problema para mim é ser realmente uma criança dublando. Lá, a Rocio já tinha seus 18 anos, já era uma mulher fazendo uma criança. Tinha que ser uma mulher agora fazendo, uma dubladora mais experiente, e não uma criança. Esse é apenas alguns erros dessa dublagem. Eu coloco outros. Por exemplo, inventar diálogo. Volto naquilo que ocorreu na Som de Veracruz e ocorreu de novo agora. No original tá mudo. O figurante não fala nada. Para que criar vozerio agora na dublagem? Para que criar falas? O tradutor coloca na fala isso, vozerio. O diretor no estúdio, junto com o dublador, inventa falas. Então, isso ocorreu já na Som de Veracruz e ocorreu novamente agora na Rio Sound. Está mudo no original, deixa mudo. Tem um motivo para estar mudo. Aliás, figurante não pode falar em novela da Globo. Só fala quem tem DRT em novela da Globo. Figurante, a pessoa sem DRT ganha um cachê menor, não fala. Tem um motivo para figurante não falar. Então caímos naquilo. No original, o X-Espírito deixou mudo, segue mudo na dublagem, não inventa a fala. Esse é outro erro que eu não gosto. E teve outros também, por exemplo, Horácio Gomes narrando a abertura. Horácio Gomes, o Godines nunca foi locutor, nunca narrou os créditos iniciais, onde era o próprio Chespirito fazendo a voz do Dr. Chapatin inventaram que era o Horácio, gente. Então são muitas coisas que eles ficam inventando, às vezes, sem querer, que atrapalha. Mas voltamos naquilo. O pior é a escolha do elenco. Não tem motivo, com todo o respeito do mundo ao Flávio Brown, querido, já foi em evento meu em BH, é uma pessoa super simpática, que faz o carnaval de versão brasileira no Rio, puxador de samba, é uma pessoa que está com sérios problemas de visão, soube que ele não enxerga 90%. Então ele está com a visão muito prejudicada, ele dubla pelo áudio. Então entendo o Rio de Janeiro querer ajudar ele, fizeram vaquinha, é uma pessoa que merece, de tão querido e necessitado. Mas podiam escalar ele numa novela, né, Rio Sound? Num papel que combinasse. A culpa não é dele, ele precisa de dinheiro, ele precisa trabalhar, foi escalado, foi fazer. Errado quem escalou. Para ajudar, se for o caso, tinha outros personagens, outras produções. Tinham opções mais apropriadas para dublar o Villagrán. Acho que no momento a melhor opção era o Vini mesmo. O Vinícius fez um bom trabalho como policial, que a gente vê numa sketch do Chompiras, ele conseguiria fazer o Villagrán de cara limpa. É uma interpretação que tem problemas. Não é uma interpretação perfeita. Você percebe que ele tem problemas de entonação, que ele está perdido às vezes tentando imitar o Nelson, inclusive fora do Kiko, mas melhor do que o Flávio Sérgio Stern. Então tinha que ser o Vini, não tinha que ter essa troca. Agora falando um pouco de bastidores de dublagem, como o Kleberson pediu, eu soube dessa dublagem pela primeira vez em setembro do ano passado, que estariam rolando testes na Rio Sound para uma dublagem envolvendo Chaves. E a Rio Sound chegou a postar, em breve novidades, alguma coisa assim no Instagram dela. E um jornalista publicou que tinha episódios sendo redublados. No fim, os episódios redublados, em sua grande maioria, são os da Som de Veracruz, do Multishow. Mas teve episódio Maga redublado também, uns 6 em Chaves e sei lá quantos em Chapolin. Por causa da desorganização da Televisa, claro. Então, isso foi uma enorme confusão na época, porque não sabia quem era o cliente. Até hoje a gente tem dúvidas se o SBT está envolvido ou não. Tem gente que jura de pé junto que não, outras fontes juram sim que o SBT opinou nos testes. E sobre a dublagem em si,
o que a gente sabe por bastidores, muita coisa o Cleberson já divulgou pelas fontes dele, são várias, e eu soube também. Chiquinha chegou a fazer Chaves, a Cecília Lemes chegou a fazer a Chiquinha em Chaves, dividindo com a Sandra. Por algum motivo, resolveram inverter os episódios em relação ao Multishow. Então, o que a Sandra dublou na Som de Veracruz com o Multishow, agora é a Cecília. E o que a Cecília dublou na Som de Veracruz com o Multishow, agora na Rio Sound foi a Sandra. Por que inverteram? Não sei. Lá tinha um critério ainda, um critério ruim, mas tinha. Quem dublou mais em 73, dubla 73, um ano para cada um. E também pegaram o critério de continuar sagas, episódios próximos. Mas agora, sinceramente, eu não entendi o critério. Se fizeram um puta critério em 2018 para agora simplesmente inverter para as duas dublarem todos os episódios, eu achei desnecessário, achei uma zona, uma decisão sem pé nem cabeça. Mas enfim, as duas fizeram as chaves. Aí teria É uma tido um coisa ridícula, atrito. né, Floyd? Desculpa te cortar, mas é uma coisa ridícula, né? Hoje eu tô amargo, gente. Hoje eu tô falando e que se expor do mundo. Eu acho o seguinte: é ridículo essa questão da Sandra e da Cecília seguirem dividindo a personagem. Eu sei que a gente tá com o tempo meio corrido, meio apertado, mas é o seguinte, gente, a Sandra abandonou a personagem pós-88. Ela viajou. A Cecília assumiu de 90. Não interessa se ela tá dublando bem, mal, diabo a quatro. Ela é a dubladora oficial da Chiquinha pós-1990. E apenas ela deveria estar. É ridículo essa separação entre as duas e que cada vez cria mais problemas e atrapalha mais a série. É a minha opinião, com todo respeito a Sandra Mara, que é uma grande dubladora, fez grande Chiquinha 84 e 88, deu entrevista já a esse podcast, mas verdade tem que ser dita, a gente não tem que passar pano. Sandra, além de tudo, não está mais dando conta de dublar a Chiquinha direito, e muito menos o personagem quando a Chiquinha faz o Fernandinho, lá, Maria Antonieta faz o Fernandinho em Chapolin. Desculpa, vai, vamos lá. Bom, continuando então. Outro problema que teve, por ter duas dubladoras. Teria tido um problema. Supostamente a Cecília teria reclamado do valor do cachê de autodireção. Eu sou contra a autodireção. Acho que tem que ter um diretor. Já falei isso lá atrás do diretor da Herbert Richards, que foi o próprio Herbert Richards Jr. e o Carlos Seidel, da importância de um diretor de dublagem. E São Paulo, o estado de São Paulo, o SATED de São Paulo, quer combater a autodireção, por considerar a importância do diretor. Qual a forma que encontraram de combater a autodireção? A autodireção em São Paulo tem cachê 100%. No Rio de Janeiro, o cachê de autodireção é o mesmo de diretor, 50% do valor da hora. Mas não é só isso. Nos acordos recentes, São Paulo está com um cachê de mais ou menos R$ 198 a hora. E o Rio está com um cachê de uns R$ 168 a hora. São Paulo e Rio estão com um cachê diferente de hora de dublagem. Na dublagem de Chaves, já avisaram os dubladores de São Paulo. Olha, a gente vai pagar o valor de São Paulo, vocês fiquem tranquilos, o cachê de vocês vai ser 198. Até por isso, nessas vozes menores, não chamaram a Zaira, não chamaram o Eudes, não devem ter chamado o Luiz Carlos de Moraes, porque eles iriam pagar R$ 30 a mais a hora para cada dublador de São Paulo, pois iam fazer valer o acordo de São Paulo para a dublagem. Os dubladores de São Paulo, que é justo. Ou eles estão fazendo da casa deles em home studio, ou estão fazendo na Dubin Mix ou na Sigma, estúdios de São Paulo, localizados em São Paulo. Beleza. A Cecília, então, viu que estava tendo muita autodireção. Às vezes o Duio veio pessoalmente em São Paulo dirigir, mas outras vezes eram autodireção. Dublador sozinho no estúdio da Dubin Mix se dirigindo. Supostamente, quando veio o pagamento, a Cecília reclamou. Não, veio só 50% de adicional, em São Paulo é 100%. Ah, não, a gente falou que ia cumprir o valor da hora, não o valor da autodireção. Ela falou, então vocês tinham que ter avisado isso antes. Eu fiz autodireção no estúdio de São Paulo, que era o valor do meu sindicato de São Paulo. Essa reclamação da Cecília teria dado um problema, que os outros não reclamaram. Marta não reclamou, o Saidão não reclamou, a Sandra não reclamou do valor da autodireção. Então, tendo duas Cecílias, tendo duas Maria Antonieta, por que ficar para estar reclamando? Chuta ela e fica só com a outra. E ficaram só com a outra em Chapolin. Supostamente por isso, a Sandra teria feito sozinha Chapolin. Um outro problema, Carlos Seidel demora. Isso todo mundo sabe, ele é um senhor de mais de 70 anos, e mesmo quando ele era jovem, na época da Maga, ele era um dublador conhecido por ser mais devagar. Ele, o Vilela,
são dubladores mais lentos. Tem dubladores mais rápidos. O Nelson, o próprio Gastaldi, que dublava de primeira, a Cecília, são dubladores rápidos, mas tem dubladores mais lentos. Mas isso não deixa o trabalho ruim. Eles têm o tempo deles, gostam de fazer 2, 3, 4 vezes a mesma cena para ter um bom sincronia, para acertar a interpretação. Mas se tornou um problema o Seidel demorar. Por quê? Porque estão pagando a hora de São Paulo, tá caro. Um dublador que demora está sendo pago pelas horas que ele leva. Então, Carlos Seidel estava sendo caro para a Rio Sound. E supostamente por isso, decidiram trocar ele em Chapolin. Tipo, o Carlos Seidel, ok, é a voz do Seu Madruga. Sem ser o Seu Madruga, pode ser o Marco Moreira. Foi esse mais ou menos o pensamento. Marco Moreira é do Rio, faz a hora do Rio e é muito rápido. Vai economizar a dublagem. Supostamente esse seria o problema do Carlos Seidel. Então, esses são os exemplos de por que foi uma dublagem que foi tão econômica, digamos assim. É uma dublagem que procurou economizar. Nunca chamariam Alexandre Marconato pro Godines. O Duda é do Rio, é mais barato. Entendeu? Não chamariam uma dubladora de São Paulo, como a Patrícia Scalvi, para ser a bruxa. O cachê era maior. É mais barato fazer com a Márcia Morelli, a diretora de dublagem do Rio, que eu acho um erro enorme, enorme, porque a voz da Márcia é muito jovial com a bruxa. E por fim, eu amei o Gesteira. Tem gente que não gostou, acho que o Igor mesmo não gostou. Eu acho o Gesteira maravilhoso, um professor. Acho que ele lembra a voz do Osmiro, gosto da interpretação dele. Acho até que a interpretação do Mauro é melhor, o Mauro que fez Nação de Veracruz. Mas nunca seria o Mauro. O Mauro mora em São Paulo. Seria a hora de dublagem de São Paulo contratar o Mauro. Vamos chamar o Gesteira. Ele tem feito o desenho, tem ido bem, a voz parece do Osmiro. Chama o Gesteira, ele é do Rio, vai ser mais barato. Vocês entenderam um pouco dos problemas dessa dublagem? E eu tenho ouvido bastidores dela desde setembro. Tanto que quando o Vini postou no fórum, ele postou, é o Marconato fazendo Godines. E eu, quando li aquilo, falei, Cleberson, vai lá e responde que não é o Marconato, não. É o Duda. Aí depois o próprio Vini que estava envolvido falou que era o Mauro. Eu falei, não, é o Gesteira, pelo amor de Deus, corrige lá. Então, muitas vezes, quem está envolvido não está sabendo direito, às vezes. E começa a vazar umas coisas que a gente fala, nossa, pelo amor de Deus, jura que eles vão levar isso ao ar? Vocês têm certeza? Por exemplo, a tradução citando Cristiano Ronaldo. Já falaram que os tradutores não colocaram isso foi uma mudança em estúdio. Então são diretores que não entendem Chaves e Chapolin. Era Silvio Santos, tá? Menos pior, poderia ser o Super-Homem, né? Mas enfim, sabe, são diretores que não entendem de Chaves e Chapolin. Esse é o problema. Já tivemos esse problema no Estúdio Gávea, onde a Patrícia Scalvi diz com todas as letras que não gostava, não assistia, mas a Patrícia topou ouvir os fãs, convidou vários fãs para ajudarem ela a dirigir, mas era uma diretora que já não gostava. Na Rio Sound de 2012, aqui em São Paulo, quando eles contrataram a do Brasil, chamaram a Cecília para dirigir, porque ela conhecia a série. Novamente, na Nação de Veracruz, quando teve que dirigir em São Paulo, chamaram o Seidel e a Sandra para dirigirem, porque eles conhecem a série. E agora, nesse trabalho, um monte de autodireção e 2, 3 diretores, aliás. Não foi só o Duio e a Márcia, tem mais um que não está acreditado, mas trabalhou também. 3 diretores que não conhecem a série. Então é complicado. E o problema maior de autodireção, não tem ninguém para te falar se aquilo tá bom ou ruim. Tem só o técnico dizendo, valeu, não valeu, encaixou, não encaixou, ficou curto, ficou longo. Então, por exemplo, vou falar da Cecília, que muitos falam que ela está muito bem agora na Herbert Richards porque não está tão empolgada. Tinha o Carlos Seidel controlando ela. No Estúdio Gávea, que a Cecília gritava muito, a Patrícia Scalvi não sabia se aquilo estava sendo bom ou ruim. Ela nunca tinha ouvido a Cecília dublar a Chiquinha. Agora, pode ser um problema parecido. A Sandra e a Cecília dublando a Chiquinha em autodireção, elas vão fazer do jeito que tá bom para elas. E não tem um diretor para falar tá bom, tá ruim, não tá legal, faz mais um. Elas vão pensar, é a Chiquinha que eu sempre fiz, tá bom, vamos seguir, faz a próxima. Então é um problema seríssimo a autodireção, gente. A gente já falou muito então sobre essa dublagem, Globoplay, tudo assim, já que acrescentamos o máximo que podíamos. E para não se alongar muito, até porque é uma dublagem que não merece tanto destaque, vamos para o nosso próximo tema. Série do Chespirito que se encaminha para o fim. Bom, estou em dúvida nessa série do Chespirito ou se é uma série da Graciela, né? Dos filhos do Chespirito feito para a mãe dele, porque eles põem a Graciela lá em cima e os outros lá embaixo. Então não parece uma série para homenagear o Chespirito, né? Mas vamos lá.
No HBO Max estão, desde o dia 5 de junho, entrando episódios, né? Estreou a série X-Espírito Sem Querer Querendo, que é baseada no livro de Memórias do X-Espírito. Por ser uma série e não um documentário, tem trechos inventados, trechos baseados, entre outras coisas, porque, como não é um documentário, ele não tem obrigação de ser 100% fiel à obra. Bom, eu sou um fã de séries biográficas, filmes biográficos, amo a maioria. Até o filme ruim dos Mamonas Assassinas eu assisti. Amo a série do Silvio Santos, que tem na Disney. Quanto à série, assim, eu assisto ela aos poucos, porque eu não gosto. É uma série que não me pega. Eu acho que esse é o pior problema da série. Ela fica indo e voltando, como a do Silvio Santos. Mas acho que a do Silvio Santos tem ligações melhores entre as idas e vindas no tempo. Essa série eu acho que ela não é tão bem amarrada. Apesar dela ser assinada pelos dois filhos do Shakespeare, ela tem uma sala de roteiro enorme, com vários roteiristas. Eu acho que isso é o problema, gente demais escrevendo, gente demais pondo a mão. Além dos erros, claro, a gente fica anos falando que Chaves não estreou em 71, 72, só em 73. Acho que pesaram a mão, sim, na Florinda. É a visão que os filhos têm do pai, ok. Mas eu acho que pesaram a mão. Eu sou do time Florinda Mesa merece respeito, sabe? E os fãs também se fazem de louco, né? Que sabem há anos que a Florinda saiu com vários homens ali, sabem há vários anos também que o Shakespeare traiu uma mulher com ela, e agora estão se fazendo de puros. Ai, todo mundo é puritano. A culpa tem que ser do macho escroto, né? Que traiu a esposa com ela e que ficava em cima dela. Não dela, que cedeu às investidas do macho escroto. Para também, né, gente? Se tem um culpado maior aí é o Shakespeare. Também acho que a direção tem uns problemas sérios de câmera, em momentos que entra e sai da produção, eles deviam trabalhar isso melhor. Aquela ceninha de Chaves na vila, as crianças no fim do episódio, a forma como vai saindo, podia talvez ser feito diferente. Acho que a reconstrução histórica até está boa, mas a maneira como mostra os personagens na história, no contexto histórico do México, eu não achei tão legal. Sinceramente, Igor Borges, que eu sei que gostou, prefiro a do Silvio Santos, não gostei dessa série. Eu vou discordar porque eu assisti a série do Silvio Santos, as 2 temporadas, e eu não gostei. O único episódio que eu achei interessante foi o da criação da banheira do Gugu, porque eu acho que a licença poética, entre muitas que tem na série, essa é a única que me causou um divertimento. Agora, a do Chespirito, eu vou confessar que desde que estreou no dia 5 de junho, é o meu entretenimento das quintas. É até engraçado porque quinta-feira é o meu dia mais cheio, né? Eu tenho aula, estágio o dia todo, e muitas das vezes eu só conseguia assistir o episódio nos intervalos ou chegando em casa. Foi até interessante porque, como eu assistia geralmente com fone de ouvido, em público, eu colocava uma legenda em espanhol para me ajudar a acompanhar. Mesmo porque eu, sinceramente, não dei oportunidade para essa dublagem. Já escutando o trailer, eu não gostei. E assim, eu, por ter assistido muito Chaves minha vida toda, fiz curso, terminei recentemente, formei em espanhol, eu tenho um bom domínio do idioma. Então eu pensei assim, bicho, não precisa assistir se a dublagem não tem esse esmero que a série mereceria. Se a série tivesse sido colocada em um estúdio de São Paulo, em uma Unidub da vida, quem sabe de repente eu não daria uma chance. Mesmo porque o cast da série é perfeito. O único comentário que deve ser feito é com relação ao ator que está interpretando o Horácio Gomes, que de fato não parece. Não sei por que ele está ali, deve namorar alguém da produção por ter colocado ele ali. E o vô do Dr. Chapatin que colocaram para ser o marido da Maria Antonieta no último episódio? Tem isso, eu não entendi, cara. Eu fiquei pensando, cara, a Maria Antonieta, ela é meio biruta das ideias. Vocês sabem que ela disse que quando ela morrer, ela quer que os filhos a enterrem com a roupa da Chiquinha. Eu fiquei pensando, será que essa não foi uma exigência maluca da Maria Antonieta para que o esposo dela na série tivesse a aparência do Gabriel pouco antes dele morrer? Porque só isso explicaria, cara. Porque não tem justificativo o marido da Chiquinha ser um sugar daddy. Eu confesso que quando eu comecei assistindo, eu estranhei o ator que fazia o Edgar, porque ele também não parece, ele não é calvo. Mas eu comecei a prestar atenção, eu vi que a voz que ele faz é perfeita. Ele é o melhor Edgar Vivar que essa série poderia ter. Entre os destaques, eu posso mencionar o Pablo Cruz, que em alguns momentos está o Chespirito
desculpe a palavra, cagado e cuspido. E o Marcos Barragán, que é inspirado no Carlos Villagrán, apesar da mudança de nome, que é ele sem tirar nem pôr. Eu só lamento que, aí eu vou concordar com o Fly. Quando eu comecei assistindo, eu vi que eles escrotizavam um pouco a figura do Carlos. Mas, conforme foi passando, a gente só via que era isso. O personagem ele não tem mais camadas. A todo momento, o Marcos Barragán tá provocando alguma pessoa, tá sendo inconveniente, tá sendo um malo, um pentelho. Ele não tem profundidade. Ele parece um vilão de novela mexicana. Eu também imagino que a Bárbara Lopes, interpretando a Margarita, também se torna um personagem muito previsível, porque vamos começar aqui, ela é muito mais bonita do que a Florinda era. Ponto. E isso serve para realçar a figura de uma mulher sedutora. Os episódios de Chaves e Chapolin, que mostra a criação de cada um dos personagens, ele pesa na ficção. Eu não vejo como problema porque, eu repito, o que o próprio Cleberson falou, não é um documentário. E se você quer conhecer a história de Chespirito como foi, você tem que ler uma biografia. No entanto, eu penso que eles perderam uma oportunidade de tornar ainda mais interessante o seriado. Pensa assim, o Chespirito, ele criou o Chapolin para que ele fosse para o cinema. E ele queria que um outro ator interpretasse. Imagina que bacana se eles criassem cenas em que o Chespirito batesse na porta dos comediantes e eles rejeitassem o Chapolin, até que um momento ele cai por si e pensa, poxa, eu que vou interpretar esse personagem. Seria lindo. Isso na série não foi mostrado. Eu achei esse último episódio melhor, cara. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Eu vi o Cleberson reclamando no fórum, que não gostou. Mas eu acho que dessa vez os conflitos amorosos foram muito bem construídos. Os momentos que mostram o Chespirito afastando-se progressivamente de casa e escalonando até chegar no relacionamento com a Florinda. Isso sim foi muito bem construído. Os conflitos com o Henrique Segoviano, os próprios conflitos internos que a Margarita e o Roberto sentiram para que essa união desse em algo, a gente fica se perguntando, poxa, deve ter sido um período muito difícil para todos aqueles personagens. Principalmente, claro, Florinda, Chespirito e Graciela. Mas para todo mundo que estava ao redor também. Isso afetou o grupo, e a gente sabe. Se a gente pega o final de 78, 79 de Chaves, a gente vê que tem uma debandada dos atores, do elenco. Né? Henrique Segoviano sai, Kiko sai, Seu Madruga sai, e muito por influência desse relacionamento. A gente sabe que o Ramon Valdez, ele não se dava bem com a Florinda, principalmente depois que ela passou a ocupar cargos de maior importância dentro da produção de Chaves. Eu tô gostando da série, claro que tem uns exageros ali, né? Muita coisa modificada. A gente tá numa sociedade em 2025 que acredita em qualquer coisa. Por isso que eu acho que a série ela devia ser mais documental, né? Quem idealizou tudo deveria se preocupar em fazer uma série realmente documental, fiel à biografia que o Chespirito, o livro de memórias, né, que o Chespirito escreveu, e não misturar com coisa ficcional, porque ficou parecendo que é uma vingança contra a Florinda, contra o Carlos Villagrán. Ficou uma coisa muito enviesada. Mas no fundo é uma série que assistindo me dá um certo prazer de ver. Meu irmão também assistiu e ele não é tão ligado a Chaves assim, não é fã que nem eu. E ele disse que ele se emocionou assistindo a série. E para o meu irmão se emocionar realmente enfim, é uma coisa assim, é uma série que agrada de certa forma. Acho que por a gente já conhecer também, né, a gente ser interessado na vida do Chespirito, na vida do restante do elenco. Então tem aquele molho, né, aquela coisa assim que você, nossa, que legal ver eles recriando a Canal 2, a Televisa, as casinhas, as vilazinhas pobres do México, que foi onde Chespirito se inspirou para criar os personagens. E a Florinda, felizmente, ela está demonstrando ter, pelo menos agora, né, nesse momento, está demonstrando ter muita paciência, muito discernimento, assim, para rebater as coisas que a série retrata
sem perder a linha, né? Pelo menos até agora ela tem se demonstrado até de certa forma calma, né? Porque já teve outros episódios que a gente viu ao vivo, que a SBT estava transmitindo até, no velório do Chespirito, que ela foi puxar o cabo das câmeras, que nem uma louca desvairada, para o mundo inteiro ver, né? Pelo amor de Deus, né? Que papelão, né? Uma atriz do porte de Florinda Mesa fazer aquilo, né? Eu acho a série legal, muito modificaram demais, assim, algumas coisas, mas é uma historinha bem gostosa de se ver. Com isso eu finalizo. Bem, e assim chegamos ao fim de mais A Semana. Bom, eu não poderia deixar de encerrar essa edição sem deixar de agradecer, né, em primeiro lugar, ao público, aos meus companheiros de bancada, ou melhor, de podcast, Fly, Igor, Bruno, Luiz Pancada. Mas, acima de tudo, eu não poderia deixar de fazer uns agradecimentos aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, né, que me deu força. Até hoje todo mundo sabe as situações que eu venho passando e tudo que eu não passo. Mas eu quero agradecer, é impossível num programa, né, num podcast, tudo que eu estou tendo a oportunidade de falar, de agradecer a pessoas que têm me ajudado. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Joás, membro do Chaves de Novo, seguidor, aliás, do Chaves de Novo, que me ajudou muito quando eu fiz um vídeo lá pedindo ajuda, que o Edu compartilhou. Agradecer ao Eduardo Gouveia, pelo espaço sempre na Chaves de Novo, o Valete, o Berriel, que me ajudou muito, Gustavo Berriel. Ao Luiz Pancada, aos fóruns que sempre deixaram eu compartilhar, os inscritos, o José Antônio, que é administrador lá, também me ajudou. James Revolt, assim, sou muito grato. Mas, acima de tudo, eu não posso deixar de agradecer ao Igor Vieira, que nos momentos de desespero a gente, né, tá tendo algumas diferenças hoje, divergência de opinião, até por conta das decisões do SBT. Mas gratidão a gente não esquece, não apaga e tem sempre de ser grato. Então, em parte, que hoje eu ter chegado até aqui diante de todas as dificuldades, além do Joaís, que me ajudou no momento que eu achei que, nossa, que era o último, se ele não tivesse ajudado, mas principalmente também a você, Igor Vieira, por tudo que você fez. Não sei se você vai estar ouvindo esse podcast ou não, mas fica aqui o agradecimento. Agradecer ao Luiz Pancada também, que apesar de a gente também estar tendo umas discordâncias em coisas, tudo, a amizade segue, também sempre me ajudou. Enfim, ao James Revolt, do fórum, a todos que me ajudaram de alguma forma. Eu acho que sem a ajuda da comunidade CH, sem a ajuda de vocês, talvez esse podcast hoje nem estaria acontecendo. E conforme eu disse, é um canal novo que estamos criando, né? Onde vão ser postados podcasts. A gente vai tentar fazer um trabalho de recuperar os outros podcasts. E vamos tentando, assim, acertar, marcar uma gravação uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 2 meses, enfim, sempre que tivermos assuntos, vontade. Como eu sempre brinco, sempre que eu e o Fly não tivermos brigado, vamos ter sim, e tiver bastante visualizações, vamos assim estar de volta, comentando os fatos, tentando entrevistar dubladores, diretores, enfim, a comunidade, no que a gente puder estar acrescentando a dublagem ao meio CH, né, de forma geral. Pois acho que todos nós aqui queremos o bem da série. Enfim, era isso que eu tinha para falar. Desculpa a correria e tudo, a gente tentou fazer um programa mais dinâmico, mais rápido, sem as 2, 3 horas que a semana antigamente demorava, até porque os tempos hoje são outros. Muita gente às vezes não consegue ouvir muito tempo, então a gente tentou fazer mais enxuto, além, claro, dos nossos próprios compromissos. A gente vai tentar sim marcar mais tranquilo para todo mundo, tá legal? Obrigado a todos, desculpas por eventuais falhas, e mais uma vez obrigado a todos que me ajudaram em algum momento. Eu não poderia nunca deixar de encerrar esse podcast sem expressar minha gratidão a todos. É impossível citar todos, mas também não tinha como eu deixar de citar os que eu citei aqui, tá legal? Muito obrigado a todos e nos vemos em próxima oportunidade. Não deixe de acompanhar o Info TV, que é o meu site, o Vila do Chaves, que o Igor colabora, e o Cultureba do Fora. É isso, obrigado e até a próxima, pessoal. Fui, abraço.